Depois de ser pregado à cruz e ser ressuscitado, o Senhor Jesus apareceu aos discípulos por 40 dias. Durante aquela época, várias pequenas coisas aconteceram entre o Senhor Jesus e os discípulos. Por exemplo, o Senhor comeu pão e peixe com os discípulos e explicou as Escrituras. Mas durante aquele tempo, o Senhor Jesus disse coisas diferentes a Pedro e Tomé, mas raramente podemos encontrar explicações do profundo significado dentro delas. Quais as intenções de Deus ocultas nessas palavras a eles? Vale a pena ponderar sobre isso com cuidado. A partir da Bíblia, podemos ver que havia apenas um discípulo que não cria na ressurreição do Senhor Jesus até que ele viu o Senhor ressuscitado com seus próprios olhos e tocou nas marcas de pregos dele com suas próprias mãos. Essa pessoa era Tomé. O que o Senhor Jesus disse a Tomé após sua ressurreição? O Senhor Jesus disse: antes de o Senhor Jesus ser pregado na cruz, Tomé sempre duvidou que ele era Cristo e era incapaz de acreditar. Sua fé em Deus só se firmava na base daquilo que ele podia ver com seus próprios olhos, daquilo que podia tocar com suas próprias mãos. O Senhor Jesus tinha um bom entendimento da fé desse tipo de pessoa. Essas pessoas só acreditavam em Deus no céu, e não acreditavam, em absoluto, naquele enviado por Deus nem no Cristo na carne e não o aceitavam. Para que T. João 20h29. Antes, eu só entendia o significado literal das palavras do Senhor Jesus. Entretanto, não conhecia a vontade oculta de Deus. Mas quando li este parágrafo das palavras de Deus, aos poucos entendi sua vontade. Deus diz: antes de o Senhor Jesus ser pregado na cruz, Tomé sempre duvidou que ele era Cristo e era incapaz de acreditar. Sua fé em Deus só se firmava na base daquilo que ele podia ver com seus próprios olhos, daquilo que podia tocar com suas próprias mãos. O Senhor Jesus tinha um bom entendimento da fé desse tipo de pessoa. Essas pessoas só acreditavam em Deus no céu, e não acreditavam, em absoluto, naquele enviado por Deus nem no Cristo na carne e não o aceitavam. Para que Tomé reconhecesse e acreditasse na existência do Senhor Jesus e que ele era verdadeiramente Deus encarnado, ele permitiu que Tomé estendesse a mão e tocasse sua costela. A aparição do Senhor Jesus e as suas palavras proporcionaram uma conclusão e um veredito sobre a fé daqueles que estavam cheios de dúvidas. Ele usou suas palavras e ações reais para dizer aos que duvidavam, para dizer àqueles que acreditavam apenas no Deus no céu, mas não acreditavam em Cristo. Deus não aprovava sua crença nem aprovava que o sigam ao mesmo tempo em que duvidam dele. O dia em que eles acreditariam plenamente em Deus e em Cristo só poderia ser o dia em que Deus completasse sua grande obra. Naturalmente, esse também foi o dia em que um veredito foi emitido sobre sua dúvida. A atitude deles em relação a Cristo determinou seu destino, e sua dúvida obstinada significava que sua fé não lhes deu fruto, e sua dureza significava que suas esperanças eram em vão. Como sua crença em Deus no céu era alimentada por ilusões e sua dúvida em relação a Cristo era realmente sua verdadeira atitude em relação a Deus. Embora tivessem tocado nas marcas de pregos no corpo do Senhor Jesus, sua fé ainda era inútil e seu desfecho só podia ser descrito como tirar água com um cesto de bambu, tudo em vão. Tomé representa um tipo de pessoa que acredita em Deus, porém duvida de Deus. São pessoas de natureza desconfiada, têm um coração sinistro, são traiçoeiras e não acreditam nas coisas que Deus é capaz de realizar. Não acreditam na onipotência e na soberania de Deus nem acreditam no Deus encarnado. No entanto, a ressurreição do Senhor Jesus contrariou esses traços que elas têm e também lhes proporcionou uma oportunidade de descobrir suas próprias dúvidas, de reconhecer suas próprias dúvidas e admitir sua própria traição, chegando assim a acreditar verdadeiramente na existência e na ressurreição do Senhor Jesus. O que aconteceu com Tomé foi um aviso e um alerta para as gerações posteriores, para que mais pessoas pudessem se precaver e não ser céticos como Tomé e que, se enchessem de dúvidas, elas afundariam na escuridão. Se você segue a Deus, mas assim como Tomé, sempre quer tocar a costela do Senhor e sentir suas marcas de pregos para confirmar, verificar e especular se Deus existe ou não, então Deus abandonará você. Portanto, o Senhor Jesus requer que as pessoas não sejam como Tomé, acreditando apenas no que podem ver com seus próprios olhos, mas que sejam pessoas puras e honestas, que não abrigam dúvidas em relação a Deus, mas simplesmente creem nele e o seguem. Pessoas assim são abençoadas.
Essa é uma exigência muito pequena que o Senhor Jesus faz às pessoas e é uma advertência para os seus seguidores, a obra de Deus, o caráter de Deus e o próprio Deus terceiro. Depois de ser pregado à cruz e ser ressuscitado, o Senhor Jesus apareceu aos discípulos por 40 dias. Durante aquela época, várias pequenas coisas aconteceram entre o Senhor Jesus e os discípulos. Por exemplo, o Senhor comeu pão e peixe com os discípulos e explicou as Escrituras. Mas durante aquele tempo, o Senhor Jesus disse coisas diferentes a Pedro e Tomé, mas raramente podemos encontrar explicações do profundo significado dentro delas. Quais as intenções de Deus ocultas nessas palavras a eles? Vale a pena ponderar sobre isso com cuidado. A partir da Bíblia, podemos ver que havia apenas um discípulo que não cria na ressurreição do Senhor Jesus até que ele viu o Senhor ressuscitado com seus próprios olhos e tocou nas marcas de pregos dele com suas próprias mãos. Essa pessoa era Tomé. O que o Senhor Jesus disse a Tomé após sua ressurreição? O Senhor Jesus disse: antes de o Senhor Jesus ser pregado na cruz, Tomé sempre duvidou que ele era Cristo e era incapaz de acreditar. Sua fé em Deus só se firmava na base daquilo que ele podia ver com seus próprios olhos, daquilo que podia tocar com suas próprias mãos. O Senhor Jesus tinha um bom entendimento da fé desse tipo de pessoa. Essas pessoas só acreditavam em Deus no céu e não acreditavam, em absoluto, naquele enviado por Deus nem no Cristo na carne e não o aceitavam. Para que T. João 20h29. Antes, eu só entendia o significado literal das palavras do Senhor Jesus. Entretanto, não conhecia a vontade oculta de Deus. Mas quando li este parágrafo das palavras de Deus, aos poucos entendi sua vontade. Deus diz: antes de o Senhor Jesus ser pregado na cruz, Tomé sempre duvidou que ele era Cristo e era incapaz de acreditar. Sua fé em Deus só se firmava na base daquilo que ele podia ver com seus próprios olhos, daquilo que podia tocar com suas próprias mãos. O Senhor Jesus tinha um bom entendimento da fé desse tipo de pessoa. Essas pessoas só acreditavam em Deus no céu e não acreditavam, em absoluto, naquele enviado por Deus nem no Cristo na carne e não o aceitavam. Para que Tomé reconhecesse e acreditasse na existência do Senhor Jesus e que ele era verdadeiramente Deus encarnado, ele permitiu que Tomé estendesse a mão e tocasse sua costela. A aparição do Senhor Jesus e as suas palavras proporcionaram uma conclusão e um veredito sobre a fé daqueles que estavam cheios de dúvidas. Ele usou suas palavras e ações reais para dizer aos que duvidavam, para dizer àqueles que acreditavam apenas no Deus no céu, mas não acreditavam em Cristo. Deus não aprovava sua crença nem aprovava que o sigam ao mesmo tempo em que duvidam dele. O dia em que eles acreditariam plenamente em Deus e em Cristo só poderia ser o dia em que Deus completasse sua grande obra. Naturalmente, esse também foi o dia em que um veredito foi emitido sobre sua dúvida. A atitude deles em relação a Cristo determinou seu destino, e sua dúvida obstinada significava que sua fé não lhes deu fruto, e sua dureza significava que suas esperanças eram em vão. Como sua crença em Deus no céu era alimentada por ilusões e sua dúvida em relação a Cristo era realmente sua verdadeira atitude em relação a Deus. Embora tivessem tocado nas marcas de pregos no corpo do Senhor Jesus, sua fé ainda era inútil e seu desfecho só podia ser descrito como tirar água com um cesto de bambu, tudo em vão. Tomé representa um tipo de pessoa que acredita em Deus, porém duvida de Deus. São pessoas de natureza desconfiada, têm um coração sinistro, são traiçoeiras e não acreditam nas coisas que Deus é capaz de realizar. Não acreditam na onipotência e na soberania de Deus nem acreditam no Deus encarnado. No entanto, a ressurreição do Senhor Jesus contrariou esses traços que elas têm e também lhes proporcionou uma oportunidade de descobrir suas próprias dúvidas, de reconhecer suas próprias dúvidas e admitir sua própria traição, chegando assim a acreditar verdadeiramente na existência e na ressurreição do Senhor Jesus. O que aconteceu com Tomé foi um aviso e um alerta para as gerações posteriores, para que mais pessoas pudessem se precaver e não ser céticos como Tomé e que, se enchessem de dúvidas, elas afundariam na escuridão. Se você segue a Deus, mas assim como Tomé, sempre quer tocar a costela do Senhor e sentir suas marcas de pregos para confirmar, verificar e especular se Deus existe ou não, então Deus abandonará você. Portanto, o Senhor Jesus requer que as pessoas não sejam como Tomé, acreditando apenas no que podem ver com seus próprios olhos,
mas que sejam pessoas puras e honestas, que não abrigam dúvidas em relação a Deus, mas simplesmente creem nele e o seguem. Pessoas assim são abençoadas. Essa é uma exigência muito pequena que o Senhor Jesus faz às pessoas e é uma advertência para os seus seguidores, a obra de Deus, o caráter de Deus e o próprio Deus terceiro,